Então bora lá, jovens, com mais um vídeo do Geopolítica para Iniciantes. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Hoje a gente vai falar de uma história maluca. Pensa só na seguinte situação. Um país em colapso econômico total. Os bancos estão quebrando, a moeda local vira pó e o governo toma uma atitude que parece impensável. Ele decide simplesmente abandonar o próprio dinheiro para sempre. Essa é a história do Equador. Para a gente ter uma ideia do tamanho do buraco, em poucos meses, ali no comecinho do ano 2000, a moeda do Equador, que se chamava Sucre, perdeu 70% do seu valor. É uma desvalorização, catastrófica, que simplesmente pulverizou o poder de compra de todo mundo. E claro, isso não era só um número numa planilha, né? Era o sintoma de um colapso geral. Metade dos bancos privados do país simplesmente faliu. Aí, para tentar impedir que todo mundo tirasse o dinheiro e fugisse, o governo congelou todas as contas bancárias. Imagina o pânico. A confiança no sistema foi a zero. O clima era super tenso, com rumores de golpe militar rolando solto. Foi aí que, no dia 9 de janeiro de 2000, o presidente foi para a televisão anunciar uma medida desesperada, uma última cartada para tentar salvar a economia do caos completo. E a decisão foi essa, drástica. O país ia simplesmente jogar sua moeda no lixo e adotar uma moeda estrangeira, o dólar. Mas o que isso significa na prática? Como é que funciona um negócio desses? Bom, o nome técnico para essa jogada é dolarização. E é exatamente o que parece. O país abre mão da sua moeda, abre mão de controlar a própria política monetária e basicamente entrega o comando para o Banco Central dos Estados Unidos. É uma troca com vantagens e desvantagens gigantescas. É uma aposta de altíssimo risco. Por um lado, você ganha estabilidade, bota um freio na inflação e atrai investidor. Por outro, você perde totalmente a soberania sobre a sua economia. Não pode mais imprimir dinheiro para sair de uma crise, por exemplo. Esse era o dilema que o Equador estava encarando. E a taxa de conversão final foi essa aí, 25 mil sucres, que não paravam de desvalorizar por um único dólar americano. Tenta imaginar você trocar um bolo de notas por uma notinha só. Ok, mas a grande pergunta é, como é que um país chega num ponto desses? Uma crise assim não aparece do dia para a noite, né? Na verdade, foi o resultado de uma tempestade perfeita, com problemas vindo de fora e fraquezas que já existiam dentro do país. Foi uma pancada atrás da outra. Primeiro, a crise na Ásia, que secou o crédito para países como o Equador. Logo depois, a crise na Rússia, que deixou os investidores com medo de qualquer risco. E para fechar, o preço do petróleo, que era a alma da economia equatoriana, despencou. Foram 3 golpes seguidos. Mas a verdade é que esses choques externos só fizeram o estrago que fizeram porque eles bateram numa estrutura que já era muito frágil. O Equador tinha uma economia super dependente de um produto só, um sistema bancário todo remendado, era um castelo de cartas só esperando um sopro para desadar. No fim das contas, foi o colapso dos bancos em 1999 que destruiu de vez a confiança da população. Isso gerou um desemprego em massa e muita gente acabou indo embora do país, principalmente para os Estados Unidos e para a Espanha. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. Bom, e a transição para o dólar não foi nada tranquila, viu? O presidente que anunciou a medida foi deposto poucos dias depois, mas o sucessor dele manteve o plano, porque a essa altura já parecia que não tinha mais volta. E aí os primeiros resultados começaram a aparecer. E olha, foram impressionantes. Dá uma olhada nisso aqui. A inflação, que era de absurdos 91%, despencou para pouco mais de 3% em 7 anos. A estabilidade de preços, pelo menos, foi alcançada. E não foi só a inflação. Outro resultado importante foi o gás que as exportações ganharam. Com uma moeda estável, vender para fora ficou mais fácil e as exportações chegaram a representar quase 1/3 de toda a economia do país. Só que, como a gente falou, essa estabilidade teve um preço. E o preço foi permanente. O Equador agora depende de um fluxo constante de dólares entrando e precisa ter uma disciplina fiscal impecável. Por quê? Porque ele não pode mais simplesmente ligar a maquininha e imprimir dinheiro para pagar um incêndio. Então, olhando para trás, décadas depois, qual é o veredito desse experimento econômico tão radical? Foi a decisão correta no fim das contas? A maior prova de que para eles funcionou é que a dolarização é super aceita pela sociedade. Ninguém por lá quer voltar a ter o sucre. Isso diz muito sobre o tamanho do trauma que a instabilidade deixou no passado. Essa frase aqui eu acho que resume tudo perfeitamente. A dolarização não foi uma escolha estratégica, um plano de desenvolvimento. Foi, na verdade, um ato de puro desespero,
de sobrevivência econômica e social. No final das contas, a história do Equador é uma lição muito poderosa sobre o elemento mais básico de qualquer economia, a confiança. Quando a confiança se quebra, as consequências podem mudar uma nação para sempre. Por enquanto é isso, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, piazada!